sequência, nós vamos falar sobre escoamento laminar no interior de um tubo, tá? Isso daqui nada mais é do que escoamento de Hagen-Poiseuille, a mesma coisa que nós já fizemos na sessão passada, tá? Eu vou repassar como chegar nas equações de interesse, tá? Que vão ser basicamente uma equação para vazão, uma equação para velocidade média, de uma forma bem rápida, tá? Então, inicialmente, vamos simplesmente falar que, olha, assumindo nós temos um escoamento onde VR igual a Vθ igual a zero. Esse escoamento G pode ser desprezado. E ele ocorre em regime permanente. Nós temos as equações de Navier-Stokes. Quem já não, digamos, precisar rever isso, pode passar direto o vídeo, tá? Já ir lá para frente. Então, para Navier-Stokes, colocando aqui em R, nós podemos escrever aqui del VR del T, não por numerar as hipóteses e cortar, isso já foi feito antes em outro vídeo. Dessa forma vamos fazer só um pouquinho mais rápido. V nada VR menos 1 sobre R Vθ ao quadrado. Isso vai ser igual a menos 1 sobre ρ del P del R mais GR mais μ, que multiplica nábula 2VR menos VR sobre R ao quadrado menos 2 sobre R ao quadrado del Vθ del θ. Em θ, del Vθ del T mais V nábula Vθ mais 1 sobre R VR Vθ. Isso igual a menos 1 sobre ρ vezes R del P del θ mais Gθ mais μ nábula 2 Vθ menos Vθ sobre R2 menos 2 sobre R2 del VR del θ. E em Z del Vz del T mais V nábula Vz igual a menos 1 sobre ρ del P del Z mais Gz mais μ nábula 2 Vz. Então, simplificando aqui bem rápido, regime permanente, nós podemos simplificar a aceleração local em todas as três componentes. VR igual a Vθ igual a zero. Nós podemos simplificar aqui todos os termos multiplicados por VR ou envolvendo o Vθ, tá? G desprezível, então G igual a zero. Nós fazemos essa simplificação de uma forma bem rápida, tá? Isso já nos dá que gradiente de pressão na direção R também vai ser nulo, o gradiente de pressão na direção θ também vai ser nulo,
E a nossa equação em Z pode ser reescrita como, tá? Já que aqui nós vamos chegar com uma identidade trivial, 0 igual a 0. Então, reescrevendo isso em Z, nós temos que V nabla VZ vai ser igual a menos 1 sobre ρ del P del Z mais mi nabla 2 VZ. Bom, abrindo a derivada convertida, nós temos que del VZ VR del VZ del R mais 1 sobre R d θ del VZ del θ mais VZ del Z de VZ. Isso vai ser igual a menos 1 sobre ρ del P del Z mais mi que multiplica 1 sobre R del R de R del VZ del R mais 1 sobre R ao quadrado del 2 VZ del θ 2 mais del 2 VZ del Z2. Continuando a simplificação com base nas mesmas hipóteses, nós podemos reescrever a equação como sendo VZ del VZ del Z vai ser igual a menos 1 sobre ρ del P del Z mais mi e multiplico 1 sobre R del R de R del VZ del R mais 1 sobre R ao quadrado del 2 VZ del θ 2 mais del 2 VZ del Z2. Agora nós vamos fazer uma hipótese complementar, tá? Assumindo o escoamento completamente desenvolvido. E aí a gente volta nessa ideia aqui. Ou seja, se o comprimento de entrada é uma região muito pequena, no problema que nós estamos analisando, nós podemos desprezar a existência desse comprimento de entrada e assumir que o escoamento ao longo de todo o tubo é completamente desenvolvido. E aí, de novo, o que isso implica? Que o nosso perfil de velocidade não está mais mudando na direção Z. Ou seja, nós temos que del VZ del Z é igual a 0. Com essa hipótese adicional, nós podemos simplificar esses dois termos e reescrever a equação como sendo 0 é igual a menos 1 sobre ρ del P del Z mais mi que multiplica 1 sobre R del R
de R del VZ del R mais 1 sobre R2 del 2VZ del θ2. E aí, como uma última hipótese, vamos assumir que não existe nenhuma variação de VZ com o ângulo θ. Ou seja, aqui nós estamos falando que o VZ é igual ao VZ de R, só existe variação da velocidade VZ, da componente VZ de velocidade, ao longo da direção R. Tá? E aí, fazendo isso, nós podemos reescrever como sendo μ, que multiplica 1 sobre R del R de R del VZ del R igual a 1 sobre ρ del P del Z. Passando o nível para o lado direito, nós vamos chegar em 1 sobre R del R, para verificar se está ok aqui na câmera, 1 sobre R del R, desculpa, de R del VZ del R, e isso daqui vai ser igual a 1 sobre μ de del P del Z. Bom, nesse ponto, nós temos que VZ é igual a um VZ de R, ou seja, componente VZ da velocidade só é função do raio, e nós temos que P é igual a um P de Z, pressão só é função da direção Z. Isso possibilita que essa equação seja reescrita como sendo 1 sobre R dr, deixou de ser uma diferencial parcial de VZ em relação a R, passou a ser um diferencial exato, R dVZ dr igual a 1 sobre μ dP dZ. E aí aqui nós temos uma função somente de R igual a uma função somente de P para qualquer valor que seja assumido por VZ e qualquer valor que seja assumido por P. A única forma disso ser verdade para todo e qualquer V, todo e qualquer P, é ambos serem iguais a uma constante. Então, nós podemos falar que isso daqui tem que ser igual a uma constante para que essa equação seja verdade. Fazendo isso, nós podemos proceder para a integração. Então, integrando, uma vez, nós vamos ter que R dVZ dr vai ser igual a 1 sobre 2μ dP dZ vezes R ao quadrado, mais uma constante de integração C1. Isso daqui é a mesma coisa de dizer que dVZ dr
é igual a 1 sobre 2.000 dp dz vezes r, mais C1 sobre R, simplesmente passando o R dividindo, tá? Integrando de novo, ou seja, dvz do lado esquerdo passando o dr para o outro lado, fazendo a integral de dr, fazendo a integral de dvz, nós vamos ter aqui o Vz de R vai ser igual a 1 sobre 4.000 dp dz, que multiplica R ao quadrado, mais C1 vezes ln de R, mais C2. Isso é uma equação geral, tá? Para o problema de Hagen-Poiseuille. Faltando agora fazer a aplicação das condições de contorno para encontrar o valor das constantes. Se nós temos duas constantes de integração, nós precisamos aplicar duas condições de contorno. Então, para fazer a aplicação das condições de contorno, sempre bom esquematizar o escoamento com o sistema de eixos coordenados. Opa, você está trabalhando. Nesse caso, o sistema mais indicado é aquele no qual nós posicionamos a origem sobre a linha de centro. Tá? Então aqui Z e aqui R. E a nossa aplicação de contorno vai ser voltada para R igual a zero e R igual a R, onde R nada mais é do que o raio do tubo. Tá? De antemão já sabemos que é um perfil quadrático em R. Então já é esperado que nós tenhamos alguma coisa com uma forma parecida com essa daqui. O Vz de R. Então, aplicando as condições de contorno para R igual a zero, o Vz de zero vai ser igual ao Vz máximo, ou seja, a velocidade máxima acontecendo na posição ρ igual a zero, como já esperado, tá? No entanto, nós sabemos que essa velocidade máxima deve ser finita. Ou seja, se eu encontrar uma solução falando que a velocidade na linha de centro vai para infinito, isso obviamente não vai ser uma solução aplicável, tá? Não uma solução real. Quando a gente substitui na equação geral o valor de R igual a zero, nós temos que Vz de zero vai ser igual a 1 sobre 4.000 dp dz, que multiplica zero, mais C1 vezes ln de zero, mais C2. Ln de zero tende para infinito. E aí a única forma de fazer com que essa velocidade na linha de centro se mantenha finita é se C1 tiver valor zero.
Então, para que isso aconteça, C1 deve ser nulo. Portanto, nós temos que o VZ de R nada mais é do que 1 sobre 4μ dpdz R ao quadrado mais C2. Aplicando a condição de contorno para R igual a R1, nós sabemos que junto à parede, a velocidade do fluido é igual à velocidade da parede, ou seja, VZ de R1 é igual a zero. E aí nós vamos ter que 0 é igual a 1 sobre 4μ dpdz de R1 ao quadrado mais C2, consequentemente C2 é igual a menos 1 sobre 4μ dpdz de R1 ao quadrado. Portanto, a equação para o perfil de velocidade Vz de R é simplesmente Vz de R é igual a 1 sobre 4μ dpdz, que multiplica R ao quadrado, menos 1 sobre 4μ dpdz, que multiplica R ao quadrado. Colocando em evidência, Vz de R é igual a 1 sobre 4μ dpdz, que multiplica R ao quadrado menos R ao quadrado. Isso daqui é a expressão para Vz de R. A velocidade máxima vai acontecer para R igual a zero, ou seja, Vz máximo vai ser igual a menos 1 sobre 4μ dpdz R ao quadrado. E aí a expressão para velocidade máxima. Nós podemos tornar essa expressão mais simples se colocar ela em função de velocidade máxima, tá? De tal forma que Vz de R pode ser escrito simplesmente como Vz máximo, que multiplica 1 menos R ao quadrado sobre R ao quadrado, tá? Existe a inversão do sinal, porque o Vz máximo aparece acompanhado do menos 1 sobre 4μ dpdz. Então isso aqui é um Vz de R escrito como uma função do Vz máximo. E aí nós podemos encontrar o valor da velocidade média.
ou poderia encontrar diretamente a vazão, tanto faz, tá? A velocidade média nada mais vai ser do que 1 sobre A da integral do Vz de R dA. Mas o que é essa área que a gente está integrando? A e R ao quadrado. dA 2πr dr. Se eu quiser considerar a área como um todo, eu vou fazer isso com π r ao quadrado. Então, o Vz médio vai ser igual a 1 sobre πr ao quadrado, que multiplica a integral, não estou mais integrando na área e sim no raio, então de 0 até R, do perfil de velocidade Vz de R, que é igual a Vz máximo, que multiplica 1 menos R ao quadrado sobre R ao quadrado, que multiplica o nosso elemento de área, 2πr dr. Continuando, Vz máximo é uma constante, assim como 2π. Então, nós podemos escrever que Vz médio vai ser igual a Vz máximo dividido por π r ao quadrado, que multiplica 2 vezes π, que multiplica a integral de 0 a r de r menos r ao cubo sobre r ao quadrado vezes dr. Fazendo passo a passo, Vz médio vai ser igual a 2 vezes Vz máximo dividido por r ao quadrado, que multiplica a integral de 0 a r de r dr, r ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 a r, menos a integral de r ao cubo sobre r ao quadrado, r a quarta sobre 4 vezes r ao quadrado. Tudo isso daqui é avaliado de 0 até R1. Vz médio vai ser igual a 2 sobre R1 ao quadrado do Vz máximo, que multiplica, avaliando em R1, R1 ao quadrado sobre 2, menos R1 a quarta sobre 4 R1 ao quadrado, isso vai nos dar 2 sobre R1 ao quadrado, que multiplica Vz máximo vezes R1 ao quadrado sobre 2 menos R1 ao quadrado sobre 4. Vz média é igual a 2 sobre R1 ao quadrado vezes Vz máximo, e multiplica R1 ao quadrado sobre 4. Isso nos dá Vz médio igual a Vz máximo dividido por 2. Ou seja, no escoamento laminar Hagen-Poiseuille, tá? No interior de um tubo, seção transversal circular, nós temos que a velocidade média desse escoamento é igual a meio da velocidade máxima.
Essa equação é de interesse para a gente agora. E a vazão volumétrica? A vazão volumétrica ela é simplesmente Q é igual a integral em A de VZ de R de A. Ou seja, é a mesma expressão que nós utilizamos para a velocidade média, só que não foi ponderada por 1 sobre A. Porque vazão volumétrica nada mais é do que velocidade média multiplicada pela área da seção transversal. Isso vocês já estão cansados de ver, tá? Eu refiz aqui toda a integral de forma detalhada, que eu não lembro se da outra vez quando eu tinha feito o exponente de Hagen pós ele eu tinha feito o passo a passo da integração. Então Q ele é simplesmente VZ máximo sobre 2 que multiplica a área da seção transversal, π R ao quadrado. Substituindo a expressão para VZ máximo aqui, nós temos que a vazão volumétrica é igual a menos 1 sobre 8.000, que multiplica dp dz, que multiplica π R a quarta. Reescrevendo isso, Q vai ser igual a menos π sobre 8.000 vezes R a quarta, que multiplica dp dz. Bom, esse era o ponto que nós queríamos chegar agora, tá? Por que aparece menos dp dz nessa expressão? Porque naturalmente o escoamento vai fluir da direção da maior pressão para a menor pressão, tá? Então espera-se que esse gradiente de pressão seja negativo. E aí quando você substitui um gradiente de pressão negativo, isso vai nos dar um valor positivo. O que isso quer dizer? Negativo e positivo em relação ao quê? Em relação ao nosso eixo, tá? Nosso sistema de eixos coordenados que nós adotamos para a solução do problema. Então, para que eu tenha essa vazão positiva no sentido de VZ, é necessário que o gradiente de pressão seja negativo. Ou seja, se eu falar que aqui eu tenho P1 e aqui eu tenho uma pressão P2, posso ir lá no laboratório, medir, tá? Coloco uma tomada de pressão estática aqui na parede. O esperado para esse escoamento aqui vai ser que P2 seja menor do que P1. De tal forma que quando a gente fizer P2 menos P1 sobre essa distância aqui, que vamos chamar de L, que está entre as duas tomadas de pressão, isso vai nos dar um valor negativo. Com isso em mente, nós podemos voltar para cá e escrever menos dp dz pode ser aproximado como um simples ΔP sobre L. Se menos dp dz pode ser aproximado como ΔP sobre L, isso quer dizer que a vazão volumétrica pode ser reescrita como sendo π R a quarta, que multiplica ΔP, dividido por 8 vezes μ vezes L. Quando a gente leva isso para o diâmetro, tá? Passando para d a quarta por 2 a quarta aqui embaixo, isso vai nos chegar na equação que já tinha sido apresentada anteriormente, de que, quer dizer, não com ΔP sobre L, né? Vai ser igual a π d a quarta ΔP sobre 128 vezes μ vezes L. E essa é a expressão que nós queríamos para utilização nessa aula. Tá?
forma como fizemos para chegar até aqui, partindo da equação base, é simplesmente para, digamos, um reforço em cima da análise diferencial. Agora, o que nós vamos fazer é calcular qual que é a tensão cisalhante na parede do tubo. E aí, para fazer isso, basta buscar lá no apêndice D e consultar a tensão cisalhante em coordenadas cilíndricas, tá? No caso, qual vai ser a tensão que nós temos interesse? Nós temos um escoamento acontecendo, na direção Z, tá? Na onde o nosso gradiente de velocidade, que é o responsável pela tensão de cisalhamento, está acontecendo na direção R. Então, a componente adequada da tensão cisalhante nesse caso vai ser o tal de RZ, ou que é igual ao tal de ZR, que ele é dado simplesmente como μ, que multiplica del VR del Z mais del VZ del R. Mas, para o nosso problema, de acordo com as hipóteses que nós utilizamos, VR é igual a zero. Então, nós podemos reescrever isso daqui já colocando como uma tensão cisalhante junto à parede, tá? Um tal W, W seria de wall. Isso vai ser igual a μ del VZ del R. O que nós vamos fazer agora é simplesmente substituir o nosso perfil de velocidade VZ de R. Só um segundinho para eu achar onde eu escrevi ele aqui. VZ de R nessa expressão, ou seja, eu vou derivar isso daqui em relação a R. Se eu vou derivar isso em relação a R, R é uma constante, eu tenho que derivar somente o termo 1 sobre 4μ dp dz de R ao quadrado, derivando em relação a R. E eu vou fazer isso já substituindo aqui ΔP sobre L. Então, isso daqui, para R igual a R, ou seja, eu vou derivar e depois eu vou substituir o R por R, vai nos dar simplesmente R sobre 2, uma vez que eu tenho multiplicado μ aqui, vai desaparecer 1 sobre μ, tá? Que multiplica o ΔP sobre L. Então, nós vamos trabalhar com essa expressão e com essa expressão aqui. E aí nós podemos partir da definição de coeficiente de fricção, o CF, definido como sendo o módulo de tal W dividido por meio de ρ ao quadrado. Então, isso é um coeficiente adimensional que vai nos dar uma ideia da magnitude da tensão junto à parede. Substituindo o valor para o tal W, ele pode ser escrito como sendo um CF é igual a simplesmente R1 sobre 2, que multiplica um ΔP sobre L, dividido por meio de ρV ao quadrado.
Reescrevendo isso daqui, nós temos que o coeficiente de fricção vai ser igual, trocando R por D, nos dá D sobre 4, D sobre 4, que multiplica ΔP sobre L, que multiplica 1 sobre meio de ρV ao quadrado. E nós chegamos que o CF ele vai ser igual a 1/4, que multiplica D sobre L, que multiplica ΔP sobre meio de ρV ao quadrado. Agora nós vamos utilizar a ideia do coeficiente de fricção, a qual está relacionada com o fator de atrito de Fanning, para fazer a apresentação do fator de atrito de Darcy. E esse vai ser um dos pontos mais importantes para cálculo de queda de pressão, perda de carga. Tá? Simplesmente, o fator de atrito de Darcy é definido como sendo 4 vezes o coeficiente de fricção. Seria 4 vezes o fator de atrito de Fanning. Então, o F ele vai ser igual a D sobre L, que multiplica ΔP dividido por meio de ρV ao quadrado. E isso daqui é uma equação bastante importante dentro da mecânica dos fluidos. Vou só colocar aqui isso uma definição. Bom, agora a questão é que velocidade é essa que nós vamos utilizar? Isso tem que ser uma velocidade que caracterize o escoamento que está acontecendo. Tá? E aí, se a gente observar o nosso problema, tá? O problema que nós estamos analisando é isso daqui, o escoamento no interior de um tubo. Qual velocidade eu posso usar aqui que vai ser uma velocidade característica desse escoamento? Eu vou usar a velocidade máxima, eu vou utilizar a velocidade na parede, eu vou utilizar a velocidade em alguma outra posição radial, ou algo que faria mais sentido, eu vou trabalhar com a velocidade média. Então, a velocidade característica para o escoamento no interior de um tubo é definido como sendo a velocidade média. Para o V médio, tá? A mesma coisa de dizer VZ médio, quando eu colocar esse V barra. O que nós temos? VZ médio é igual a VZ máximo sobre 2. E isso daqui substituído, desculpa, antes de substituir só escrever a expressão aqui, né? Fica mais fácil. Vai dar menos 1 sobre 8.000 dPdz é ρ ao quadrado, em função de ΔP sobre L, o VZ médio pode ser escrito como sendo 1 sobre 8.000, que multiplica ΔP sobre L, vezes R ao quadrado. Reescrevendo isso em função de diâmetro, nós temos 1 sobre 8.000 ΔP sobre L, D ao quadrado sobre 4,
que é igual a 1 sobre 32.000 delta P sobre L D ao quadrado. E se dessa expressão a gente explicitar o delta P, nós podemos reescrever isso como sendo delta P nada mais é do que VZ médio, que multiplica 32.000 vezes L dividido por D ao quadrado. Só esqueci de colocar aqui, tá? Depois de eu falar sobre a velocidade média, isso aqui é a velocidade média. Então eu conheço uma expressão para velocidade média. Se eu conheço uma expressão para velocidade média, eu posso substituir essa expressão aqui na equação por fator de atrito. Desculpa, não para velocidade média, sim para queda de pressão. Tá? Falei errado. Então, substituindo essa expressão na equação por fator de atrito, nós vamos ficar com simplesmente F, ajeitar a folha, é igual a D sobre L, que multiplica 1 dividido por meio de ρ V médio ao quadrado, que multiplica V médio vezes 32.000 vezes L, dividido por D ao quadrado. Tá? Simplificando a equação, nós vamos chegar aqui 2 vezes 32.000 que multiplica D sobre L vezes L sobre D ao quadrado, que multiplica V médio dividido por ρ vezes V médio ao quadrado. Reescrevendo essa expressão, F é igual a 64.000 dividido por ρ V médio vezes D. Olha, mas o que é μ sobre ρ V médio vezes D? Nada mais do que o inverso do número de Reynolds baseado no diâmetro. Reynolds D é igual a ρ VD sobre μ, onde esse V aqui é a velocidade média. Tá? Pode ser definido como média ou como máxima, depende do problema. Aqui estamos definindo como velocidade média. Então, o F, fator de atrito de Fanning, é igual a 64 sobre Reynolds D. E esse é o ponto que nós queríamos chegar nessa parte da aula. Isso daqui sendo válido para o escoamento de Hagen em pós-L. Ou seja, escoamento laminar cuja força motriz é um gradiente de pressão no interior de um tubo. Tá? É isso, vamos parar esse vídeo aqui. Na sequência, nós voltamos com mais uma parte da explicação. Muito obrigado.